A oposição na Síria relata a morte de pelo menos 28 pessoas pelas tropas do governo nesta sexta-feira. É impossível confirmar a autenticidade das imagens que chegam da Síria. O governo voltou a proibir a entrada da imprensa estrangeira depois da morte de um jornalista francês. As mortes de hoje aconteceram em diversas cidades do país. 3 vítimas seriam militares desertores. Há 11 meses, a população realiza manifestações pró-democracia. Informações frequentes sobre confrontos entre as tropas do governo e grupos armados de oposição mostram que o país está à beira de uma guerra civil. Hoje, uma manifestação em Hama lembrou 30 anos de um massacre contra 10 mil sírios ocorrido quando Hafez al-Assad, pai do atual presidente Bashar al-Assad, comandava o país. Essas informações que chegam da Síria, a gente mostrou no início aqui do nosso jornal, o Egito, isso demonstra o quê? Que a revolução, aquela que a gente acompanha há um ano, não terminou? É um processo revolucionário em curso, tanto no Egito, que eles tentaram sequestrar a revolução, o ânimo revolucionário, né, os militares, no caso do Egito, tentaram sequestrar o ânimo revolucionário com manobras protelatórias da mudança no regime e tal, mas a meninada não sai da rua, né, a população não arreda a pé, e agora com esses episódios no estádio, uma situação envolvido a ideia de que aquilo foi provocado, na verdade, pelos próprios militares, porque a torcida organizada do time do Cairo é uma torcida muito politizada e que teria se manifestado contra o poder militar. Independentemente disso, o fato é o seguinte, é que os acontecimentos no estádio são acontecimentos no bojo de um processo revolucionário. As tensões, a animosidade social, a disposição à luta é muito grande. E no caso da Síria, o Hafez Assad está... O Hafez Assad é o pai dele. O Assad está protelando uma situação que dificilmente ele vai conseguir segurar. Só um acontecimento externo muito forte poderia fazer com que o mundo virasse completamente as costas à Síria e permitir a ele, então, fazer uma repressão em regra. Mas isso está cada vez mais difícil, a população está cada vez mais na rua, ele está tendo que usar cada vez mais armamento mais pesado e as deserções estão aumentando. Tem que entender o seguinte, se na Síria a questão fosse eminentemente religiosa, ele já teria caído, porque ele é de uma minoria alauíta. E no exército há muito sunita, mas as deserções estão aumentando no exército precisamente porque os soldados sunitas se recusam a matar sunitas. Um americano caçador de tesouros afirma ter descoberto uma carga bilionária em um navio naufragado na Segunda Guerra. Greg Brooks é um caçador profissional de tesouros submarinos. Nesta semana, ele anunciou a descoberta de um navio naufragado na costa atlântica dos Estados Unidos. A embarcação é um navio mercante de bandeira inglesa, bombardeado pelos alemães em 1942, na Segunda Guerra. Brooks diz que durante as investigações descobriu que o navio transportava cerca de 30 caixas de barras de platina, um metal precioso. A carga é avaliada em 3 bilhões de dólares, o equivalente a 5 bilhões de reais. O caçador planeja retirar o tesouro do mar, mas se depender do governo britânico, as coisas não serão tão simples assim. As autoridades inglesas vão esperar o resgate para decidir se reivindicam a carga. Como é que são essas regras, essas leis internacionais? Quer dizer, você acha um tesouro e aí como é que se decide a quem pertence? Bom, nós podemos começar falando da lei nacional aqui brasileira, né? Quando a gente estuda a invenção do tesouro, como ele chamava no Código Civil aqui, na faculdade, parece uma ficção. O que diz o Código Civil brasileiro? Se você achar um tesouro, metade do tesouro é sua e metade é do dono do terreno onde está o tesouro. Agora, você tem que ter autorização. Se você não tiver autorização, fica inteiro para o dono do tesouro. E no mar? De alguma maneira, a regra internacional seria a mesma, quer dizer, seria metade para quem descobriu. Fica para o dono do tesouro, para o dono do terreno. Do terreno. Ficaria metade para quem descobriu e metade para o proprietário daquela área territorial. Aí há essa complicação, quer dizer, o governo inglês pode eventualmente reivindicar, porque era um navio do governo inglês. Então, eu diria o seguinte, achar um tesouro parece assim que pode ser uma maravilha, pode ser quase tão complicado quanto ganhar a Mega Sena e ter uma opção de gente reivindicando. Entendi. Mas quem teve o trabalho foi ele, que lá foi
mergulhou, pesquisou? Não, com certeza ele terá um lucro nessa exploração. Tá. Ele pode, inclusive, ser pago para explorar se for reconhecida a propriedade do governo inglês. Mas há uma encrenca jurídica internacional muito interessante. Não vamos mais caçar tesouro, então, porque eu estou achando muito complicada essa história. Há 81 anos nasceu James Dean. O ator que personificou o jovem rebelde está no arquivo especial de hoje. James Dean, com sua forma de ser e interpretar, influenciou várias gerações de jovens e atores. Irônico, irreverente e rebelde, Dean tipificou o comportamento dos jovens da classe média pós-guerra da América dos anos 1950. Um ano e meio em Hollywood foi o suficiente para mudar definitivamente o conceito de juventude. Dean, que tinha problemas com o pai, levou para seus personagens suas angústias pessoais. Talentoso, era músico, escultor, desenhista e fotógrafo. Mas foi a paixão pelos carros e corridas que o levou à morte prematura, aos 24 anos. Olha, para encerrando, tem aqui um comentário que pede a opinião de vocês. A China desrespeita os direitos humanos bem mais do que Cuba, mas os Estados Unidos e a Europa pegam dinheiro da China para suas crises. O que pensam? Não há dúvida que o tema dos direitos humanos é usado politicamente por todos os países nas relações internacionais. Quer dizer, os Estados Unidos implicam com países em razão de direitos humanos quando é de seu interesse. Quando não é de seu interesse, eles não implicam, não. No caso, o telespectador tem toda a razão. O Irã, por exemplo, é severamente criticado por desrespeito aos direitos humanos, e tem que ser mesmo. Mas isso é porque há interesse hoje político nas relações internacionais de fazer isso. E outros países são protegidos com, no mínimo, o silêncio. Na verdade, o que tem que se pedir é que se fale de todos e que se pressione a todos contra o desrespeito aos direitos humanos. Inclusive aqui no Brasil, né? Porque ainda há muito desrespeito aos direitos humanos. O discurso dos direitos humanos, de alguma maneira, até perdeu prestígio em uma parte da população, mas é importante reforçar a prática de democracia que implica em respeito aos direitos da pessoa. Ok, chegamos ao final, tem mais um comentáriozinho aqui para o Novaes dizendo o seguinte: a Terra não vai acabar, só se trocarmos os carros pelas bicicletas. E o nosso Boa Noite especial, gente, obrigada pela presença. O nosso Boa Noite especial é para a grande personagem dessa semana, pivô de um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Pela atuação no Conselho Nacional de Justiça, a corregedora Eliana Calmon conquistou a simpatia dos brasileiros que clamam por mais um judiciário mais ágil, eficiente e transparente. A missão não é fácil, mas não requer superpoderes. Seriedade e competência bastam. Uma boa noite a todos.